Ei, som, ei, ei. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, de volta, nesse projeto maravilhoso, que é o projeto Gabaritando Legislação. E estamos trabalhando o Estatuto do Desarmamento, lei que costuma cair mais em certames policiais, mas nada impede que caiam em outros tipos de concurso também, não é verdade? Bom, nós estamos trabalhando o Estatuto do Desarmamento em blocos. A gente já trabalhou o bloco 1, que fala do Sinarme. Nós já trabalhamos o bloco 2, que fala do registro. Já trabalhamos o bloco 3, que fala do porte. E o bloco 3 foi um bloco pesado, eu reconheço com vocês. Só que agora a gente vai para o bloco mais importante de todos, que é o bloco 4. O bloco 4, amigos, finalmente é o bloco dos crimes e das penas, que é o que mais cai em prova. Então é onde nós vamos mais vamos dedicar atenção. Nós não vamos dar moleza. Qualquer questão que cair em prova sobre crimes do Estatuto do Desarmamento, nós temos que dominar. Certo? Nós temos que dominar e nós vamos fazer isso, né? Quais são os crimes que estão previstos no Estatuto do Desarmamento? Nós temos a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nós temos a omissão de cautela, nós temos o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nós temos o disparo de arma de fogo, nós temos posse e porte irregular de uso restrito, nós temos o comércio ilegal de arma de fogo e temos o tráfico internacional de armas, certo? São esses os delitos e nós vamos então desmembrá-los. Muitos vão pensar, fácil, professor, é só ler o artigo e está resolvido. Não é bem assim. E vocês vão ter essa experiência, certo? Nessa primeira parte. Por óbvio, assim como eu fiz com o bloco 3 para vocês, que eu dividi em bloco 3A, bloco 3B e bloco 3C, o bloco 4 também vai ser dividido. E talvez até mais do que A, B e C. Talvez ele seja dividido em B, C, D, E, F. Certo? Mas o mais importante é que a gente conheça bem o dispositivo. Vem comigo aqui, pessoal. Capítulo 4 dos crimes e das penas. Aqui está a chamada rúbrica marginal, né? O que é a rúbrica marginal? É o nome do crime. O Estatuto do Desarmamento, ele tem essa característica em comum com o Código Penal. Todo crime tem uma rúbrica marginal, um nomezinho. Existem, amigos, leis que não trazem rúbricas marginais. A lei dos crimes ambientais é um exemplo. Mas aqui sim, todo crime vai ter uma rúbrica marginal. Certo? Vejam que esse crime, ele leva algumas coisas, algumas informações importantes. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O que é uma arma de fogo de uso permitido? É aquela que qualquer pessoa pode adquirir. Não é aquela arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Ok? Isso é arma de fogo de uso permitido. Então, esse crime, ele só envolve, saibam disso, ele só envolve arma de fogo de uso permitido. Artigo 12. Vamos fazer a leitura do dispositivo primeiro, para entender bem.
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena, detenção de 1 a 3 meses e multa. Agora, então, nós temos sanções criminais. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber desse crime é qual é a sua objetividade jurídica. Qual é o bem jurídico que ele acaba atingindo? E é aquilo que nós chamamos de incolumidade pública. Incolumidade pública, a segurança da sociedade, certo? A incolumidade pública, a segurança social. Começa por aí. Até porque os crimes do Estatuto do Desarmamento, eles costumam atingir isso, né? Eles costumam atingir a incolumidade pública. Então, está ali. Bom, outra coisa importante, o sujeito ativo. Saibam, amigos, que nós estamos falando de um crime comum. Os crimes, eles podem ser comuns ou eles podem ser próprios. O que é um crime comum? Como esse exemplo. Crime comum é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar. Um outro exemplo é o homicídio. Qualquer pessoa pode praticar o crime de homicídio. Um outro exemplo é o crime de furto, é o crime de estupro. São crimes comuns, assim como o artigo 12. Outros crimes são próprios, ou seja, somente determinadas pessoas podem praticar. E tem crimes assim no Estatuto do Desarmamento. Assim como tem no Código Penal, como, por exemplo, o peculato, que só pode ser praticado por funcionário público. Certo? Então, ele é um crime comum. A título de sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar. Sujeito passivo, pessoal. Sujeito passivo. Bom, o sujeito passivo, meus amigos, é a coletividade. Certo? Como eu disse para vocês, a incolumidade pública, a coletividade, ela é a atingida por esse tipo de infração. Certo? Quando esse tipo de crime, esse tipo penal acontece, certo? A coletividade pode estar, talvez, em perigo. Bom, agora a gente entra no ponto nuclear, né? O ponto nuclear do crime, que são os elementos do tipo. Os elementos do tipo. E aí eu queria lembrar para vocês de blocos anteriores. Blocos anteriores. Certo? Lembram que o indivíduo, para ter direito à aquisição de uma arma de fogo, de uso permitido, ele tem que obedecer aquelas regras do artigo 4º. Não é verdade? E vocês já sabem de cor aquelas regrinhas, eu tenho certeza disso. Vocês já sabem muito bem que regras são essas. E vocês não vão esquecer no dia da prova. Ausência de antecedentes, não estar respondendo ao inquérito ou processo, certo? Teste de aptidão, técnica e psicológica. Tudo isso, né? Local certo, domicílio certo, atividade lícita,
certo? Tudo isso dá o direito ao indivíduo a quê? Tudo isso dá a ele o direito à aquisição da arma de fogo. Vai ser, então, a Polícia Federal vai emitir um certificado e ele vai registrar no Sistema Nacional de Armas, o chamado SINARME. Ok? Muito bem. O que acontece, pessoal? Com esse certificado de registro, o indivíduo tem um direito, que é o direito de ter essa arma na sua casa, no seu domicílio, no interior da sua residência, ou no seu local de trabalho, desde que seja o responsável por esse local de trabalho. Então, isso é importante também, desde que seja responsável por esse local de trabalho. Então, em que consiste esse crime? Esse crime, amigos, é exatamente ter a arma dentro da sua casa, ou seja, no interior da sua residência, ou na dependência da residência, como uma garagem, ou ainda no seu local de trabalho, certo? Desde que ele seja o titular ou o responsável legal, só que sem o registro. Ou seja, nesse crime o sujeito não possui o registro. Ah, professor, eu achei que esse crime era porque o sujeito saía de casa com a arma. Não. Aí nós estaríamos falando de outras infrações, como, por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo. Aqui não. Esse crime exige que a arma esteja no interior da residência ou no local de trabalho, desde que o sujeito seja o responsável por esse local de trabalho, mas ele não possua o registro. Ele não tem autorização para ter a arma no seu nome. Certo? Como esse crime não traz muito risco à coletividade, certo? Não traz muito risco, o legislador estabeleceu uma pena pequena. Primeiro, não é reclusão. A pena é de detenção. Ah, professor, qual é a diferença entre reclusão e detenção? É indiferente para nós. A título de nossa prova não importa. Basta vocês saberem que crimes apenados com detenção, com essa modalidade de pena privativa de liberdade, eles são mais brandos. Certo? Eles são mais brandos. E a pena mínima é de 1 ano. A pena máxima é de 3 anos. Está aqui. E vejam que ele ainda recebe uma multa. Então, nós temos 2 espécies de penas aqui. Nós temos uma pena privativa de liberdade e nós temos uma pena pecuniária. O juiz não pode aplicar, se condenar o sujeito, não pode aplicar uma ou outra. Tem que aplicar uma e a outra. Tem que aplicar as 2. Cuidado em relação a isso. Certo? Muito cuidado em relação a isso. Professor, se esse sujeito estiver com a arma no seu local de trabalho, mas ele não é o responsável pelo local de trabalho, aí o crime dele não será o artigo 12. Aí o crime é mais grave. Vocês vão ver mais para frente que é o crime do artigo 16. Ok? Não será o artigo 12. O 12 exige que seja no interior da residência ou dependência ou no local de trabalho, sendo titular ou responsável legal do estabelecimento.
muitos alunos perguntam em sala de aula: professor, e a boleia do caminhão do caminhoneiro? O motorista de caminhão ou de táxi, se a arma for surpreendida com ele, o crime é do artigo 12? Resposta: não. Não. O crime, amigos, vai ser de porte, porque nós não consideramos, a lei brasileira não considera a boleia do caminhão, ou o caminhão em si, ou o táxi, ou os aplicativos agora, né, os carros de aplicativos, não são considerados extensão do domicílio. Certo? Aí o crime será de porte, não será de posse. Cuidem isso pelo grau de importância que tem. Se o sujeito tiver na residência arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou seja, não é permitido, aí o crime, meus amigos, vai ser o crime do artigo 16, não vai ser o crime do artigo 12. Certo? Se a arma for de uso restrito, ou seja, uso exclusivo das Forças Armadas, esquece, porque o tipo penal é muito claro ao falar que tem que ser de arma de uso permitido. E óbvio que o artigo 16 é muito mais grave. Nós temos também, em leis especiais, certo? O crime de posse irregular de arma de fogo, como, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, do artigo 22, que traz uma medida protetiva de urgência. Tá? Uma medida protetiva de urgência. Que medida protetiva de urgência é essa? É assim, pessoal. Em alguns casos, para proteger a mulher vítima de violência, o juiz restringe ou suspende o registro. E o juiz tem que comunicar, então, os órgãos competentes, para que o sujeito, então, tenha suspenso e retirado esse registro. Se ele manter a arma na sua casa, ele vai estar cometendo o crime do artigo 12. Ele tem um revólver calibre 38, uso permitido, agrediu a mulher, tem uma medida protetiva, que é a suspensão do registro, certo? Porém, ele não entrega, a arma fica na sua casa. É o crime do artigo 12 também. Certo? Outra informação importante, pessoal. Esse crime é um crime de perigo. Existem dois tipos de crimes, tá? Existe o crime de dano, e existe o crime de perigo. Qual é a diferença entre crime de dano e crime de perigo? Crime de dano é aquele que causa lesão ao bem jurídico. O que é bem jurídico? É tudo aquilo que o direito protege para nós. Vida, integridade física, dignidade sexual, por aí vai. O homicídio, por exemplo, é um crime de dano. A lesão corporal é um crime de dano. Certo? Isso é crimes de dano. Crime de perigo é aquele que não lesa o bem jurídico. Ele não lesa o bem jurídico. Todavia, ele coloca esse bem jurídico em perigo. Como, por exemplo, o crime de ameaça. E como, por exemplo, esse crime aqui. O fato de ter uma arma em casa ou no local de trabalho sem registro não gera lesão ao bem jurídico, não machuca ninguém, mas coloca em perigo a coletividade, porque ela está clandestina. Entenderam? E eu vou além ainda. Eu vou escrever aqui. Se trata de um crime, olhem bem, avançando um pouquinho, crime de perigo abstrato. Existem dois tipos de crimes de perigo. Existe o crime de perigo concreto, certo? E o crime de perigo abstrato.
Nos crimes de perigo concreto, tem que ficar provado que alguém foi colocado em perigo. Geralmente, as leis dizem assim, no Código de Trânsito tem muito, gerando perigo de dano. Aqui, pessoal, para que o crime do artigo 12 aconteça, não é necessário, não é preciso que fique provado que alguém foi colocado em perigo. Não é necessário que fique provado ou demonstrado que alguém foi colocado em risco. Não. Certo? Não é preciso, não é necessário. Então, cuidem em relação a esse ponto. Certo? É um crime de perigo abstrato. E também é um crime de mera conduta. Porque no momento que essa arma, certo, adentra na casa sem o registro, o crime já está consumado. O crime já ocorreu. Certo? Eu vou agora apagar isso aqui tudo, porque eu quero voltar a escrever. E eu quero voltar a escrever sobre isso aqui, ó. Opa! Que é um tema novo e a banca pode se aproveitar disso. Princípio da insignificância. Algumas situações, amigos, ou princípio da bagatela. Algumas situações são tão insignificantes, tá? Que, como eu posso dizer para vocês, o direito penal não tem interesse em punir. O direito penal entende que não há crime, falta tipicidade material e absolve. Certo? Vocês têm que entender que esse crime é manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. E o princípio da insignificância, por muito tempo, não foi aceito pelos nossos tribunais superiores, pelo STJ e pelo STF, exatamente por entender que havia o risco à incolumidade pública. Tá? Todavia, com o passar do tempo, esses tribunais superiores mudaram o seu entendimento. Mudaram o seu entendimento. Certo? Fizeram a mudança do entendimento, dizendo que sim, que é possível a aplicação do princípio da insignificância. Primeiro, quando for apenas munição encontrada na residência ou no local de trabalho, sem o acompanhamento da arma. E segundo, quando for em pouca quantidade. Já temos precedentes dos tribunais quanto a isso. Fundamento, inexpressividade da conduta, certo? Ela não é capaz de gerar, ao menos, perigo. Ok? Então, muito cuidado. Ah, tem um número exclusivo? Não. Isso vai ser analisado em cada caso concreto. Mas, se aplicar o princípio da insignificância, o fato é atípico. Não há o crime aqui que vocês estão vendo, certo? Do artigo 12. Logo, vocês estão também concluindo comigo, com o meu raciocínio, que se tiver arma sem munição, não se aplica o princípio da insignificância. Se tiver acessório, como mira telescópica, não se aplica o princípio da insignificância. E também dá para concluir que se o indivíduo tiver muita munição, mesmo que não tenha arma nenhuma, nós vamos ter o crime do artigo 12. O crime do artigo 12 vai existir, certo?
Em que momento esse crime se consuma, pessoal? Se consuma no momento que essa arma está dentro da casa ou do local de trabalho. A gente chama esse crime de crime permanente. Crime permanente. Por que crime permanente, pessoal? Porque se consuma com o tempo. Enquanto a arma está na casa ou no local de trabalho, o crime está se consumando. Ele não é um crime instantâneo que se consuma num momento único, tipo o homicídio. O homicídio é um crime instantâneo. Disparou, matou. A gente, inclusive, chama o homicídio de crime instantâneo com efeitos permanentes, né? Porque não tem como recuperar. Aqui o crime é permanente. Tanto é que o flagrante pode se dar a qualquer momento. Porque enquanto a arma estiver lá na residência de forma ilegal, de forma irregular, o crime está acontecendo. Certinho? Nem a prescrição está correndo, né? Cuidem isso. Certo? Esse crime admite tentativa, ou seja, tu tentar registrar a arma e levá-la para sua casa. E uma coisa importante, como a pena mínima é de 1 ano, esse crime admite a chamada suspensão condicional do processo. Ou seja, todo crime, tirando Lei Maria da Penha, que a pena mínima não ultrapassa 1 ano, o Ministério Público faz uma proposta do processo ficar suspenso de 2 a 4 anos, 2 a 4 anos, e o indivíduo cumpre algumas condições. Passou esse período sem ser revogado o benefício, está extinta a punibilidade. Então o MP, ao oferecer a denúncia por esse crime, vai fazer a proposta. Se o sujeito aceitar, ele começa a cumprir as condições. Se ele se recusar, acabou essa possibilidade. Certo? E significa que ele vai continuar respondendo ao processo. Vigência do dispositivo. Isso aqui, pessoal, é uma coisa importante, tá? O artigo 30 da Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, falavam das pessoas que podiam solicitar o registro, né? Que elas podiam solicitar o registro porque não estavam registradas as armas, certo? E elas podiam solicitar esse registro até o dia 31 de dezembro de 2009. 31 de dezembro de 2009. E se essas pessoas fossem surpreendidas com arma irregular na sua residência antes desse prazo? Certo? Não havia crime. Não havia crime. E por que não havia crime, pessoal? Não havia crime porque presumia-se a boa-fé. Acreditava-se que até o final do prazo, certo? Aplicaria-se, o indivíduo iria entregar a arma. Então, elas teriam que solicitar o registro até esse período, solicitar e obter o registro. Certo? Esse crime caracteriza-se também no direito penal como uma norma penal em branco. Norma penal em branco. O que isso quer dizer? É uma norma que tem uma lacuna, que necessita de um complemento. Porque diz aqui, ó, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então vai ter determinações de leis ou regulamentos, certo? Que o indivíduo tem que estar de acordo com esses regulamentos. Isso é uma norma penal em branco. Então, cuidado em relação a esse ponto. Certo?
Como eu já disse para vocês, só vale para arma de fogo de uso permitido. Se for uso restrito, nós vamos ter o crime do artigo 16. Certo? A mesma coisa se for uma arma de uso permitido com numeração raspada. Isso já caiu em prova. Os senhores têm que cuidar. Se for arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, certo? Nós vamos ter o artigo 16. De uso permitido, não, de uso restrito, artigo 16 caput. De uso permitido com numeração raspada, artigo 16, inciso 4. Cuidem isso também. Nesse caso, pessoal, a abolitio criminis temporária, ou seja, que é aquele prazo, como foi dado até 31 de dezembro de 2009, para as armas de fogo de uso permitido, de regularizar, não é o mesmo. Para as armas de fogo de uso restrito, foi dado, meus amigos, até 23/10 de 2005. É a súmula 513 do STJ. Súmula 513 do STJ traz essa informação para nós. Certo? 23/10 de 2005. Bem menos tempo. Entrega da arma. Pessoal, a entrega da arma não está sujeita a prazo. Se o sujeito a qualquer momento, voluntariamente, resolver entregar a arma de fogo às autoridades, não há crime. A polícia não pegou, ele simplesmente retirou a arma e entregou. Nesse caso, não está sujeito a prazo. Certo? Cuidem isso, então, que isso é bastante importante. Não estará sujeito a prazo. Lembrem, né, então, que é a obrigação de quem tem a arma fazer-a no registro federal. Se não registrarem após a lei, se não registrarem a arma após a lei, quem tinha antes, incorre no crime do artigo 12. A revogação do registro, e agora é a última informação desse crime, só que vai cair em prova, porque é algo que foi modificado. A renovação do registro é a cada 3 anos, tá? Tem que renovar o registro. Existe um problema. Como é que fica se a polícia surpreende um indivíduo no seu domicílio, no interior da sua residência ou dependência, ou no local de trabalho, com o registro vencido? Até alguns anos atrás, considerava-se o crime do artigo 12, porque se entendia que registro vencido era o mesmo que ausência de registro. Certo? Era a mesma coisa que ausência de registro. Atualmente, surpreender um indivíduo com uma arma em casa com o registro vencido, olhem bem o que eu vou dizer, não configura o crime do artigo 12. Não configura esse crime, não configura esse delito. Certo? Não vai configurar. Por quê? Porque se entende que o Estado tem conhecimento que essa arma está nessa residência. Então o perigo está controlado. Certinho? Muito bem. Meus amigos, o que é importante a gente entender? Essa foi a parte A do bloco 4. Vamos dar uma relaxada agora, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, tá? E ir para o artigo, e ir para a parte B do bloco 4, onde nós vamos falar de um novo crime do Estatuto do Desarmamento. Certinho, pessoal? Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.